Sabe, por trás de cada ecrã que tocamos, para além do metal de cada máquina que usamos, existe uma força invisível que está a moldar o nosso mundo. E ela não é feita de átomos, não. É feita de instruções. Linhas e linhas de código que, silenciosamente, foram reescrevendo as regras de tudo. Fica a pergunta, não é? Como é que o código, algo que vive dentro dos nossos computadores, passou a dominar o nosso mundo? Bem, a resposta não está apenas na tecnologia em si, mas numa mudança profunda na forma como nós, humanos, passamos a ver e a valorizar a própria informação. Vamos lá então. Primeira parte, de ferramentas a paradigmas. Para chegar ao fundo disto, temos de começar por perceber a base digital de tudo. Ok, comecemos pelo básico, as TICs. Pensemos nisto como o corpo e a alma da tecnologia. O hardware, bom, são os ossos, os músculos, a parte física que podemos tocar. Mas o software é a consciência, é a inteligência que dá um propósito a esse corpo. É fascinante ver como a nossa perspectiva mudou ao longo do tempo. No início, a obsessão era com a máquina em si, com a pura engenharia. Depois tivemos uma espécie de revelação. O que importa, na verdade, é como a mente humana interage com a máquina. Mas o grande salto foi perceber que a informação só ganha o seu verdadeiro significado no contexto social. De repente, a conversa deixou de ser sobre bits e bytes para ser sobre pessoas e comunidades. E claro, essa mudança de mentalidade causou uma autêntica revolução nos nossos ecrãs. Deixámos para trás aqueles terminais de texto super enigmáticos que exigiam comandos quase secretos e mergulhámos na era visual do clique e do toque. De um momento para o outro, a tecnologia deixou de ser um clube exclusivo para especialistas e passou a ser para toda a gente. Foi o momento em que os computadores começaram a falar a nossa língua, em vez do contrário. E isso leva-nos à segunda parte, quando o software devorou o hardware. Agora vamos olhar para o ponto de viragem da economia digital. Em 2011, o investidor Marc Andreessen descreveu uma frase que se tornaria a profecia da nossa era. E olhe que foi muito mais do que um slogan. Foi o reconhecimento de um terremoto económico que estava a redefinir completamente o poder e o valor no mundo dos negócios. E isto não era só teoria, era a mais pura realidade económica. Os dados do Brasil, por exemplo, mostram a tendência global de forma muito clara. Enquanto o negócio de fabricar as peças físicas, o hardware, estagnava, o setor de software e serviços disparava. O valor deixou de estar na caixa e passou a estar no cérebro digital que a faz funcionar. Mas porquê? Porque o software joga com regras diferentes. Tem um trunfo chamado efeito de rede. Pensa assim, quanto mais pessoas usam uma plataforma, mais útil ela se torna para toda a gente. É uma bola de neve que não para de crescer, onde o sucesso alimenta mais sucesso e isso acaba por criar monopólios naturais, em que o vencedor leva tudo. A guerra dos smartphones é o exemplo perfeito disto. De um lado, a Apple, com a sua filosofia de controle total, um jardim morado onde hardware e software são uma coisa só, para criar uma experiência de luxo. Do outro lado, a Google, com uma estratégia radicalmente oposta, dar o seu software, o Android, a qualquer fabricante, apostando tudo na escala, no domínio através do volume. E o resultado? Foi esmagador. Em 2015, a estratégia aberta do Android já tinha inundado o mercado global. A Google provou sem margem para dúvidas que, na era digital, dominar o software era a chave para dominar o mundo. O que nos leva à terceira parte, a nossa realidade definida por software. Vamos ver, na prática, como é que o código está a transformar as grandes indústrias. Olhamos para a saúde. O software está a mudar absolutamente tudo. A comunicação entre médico e paciente tornou-se instantânea. Hoje, os cirurgiões treinam em mundos virtuais antes de tocar num bisturi real. E a própria consulta médica pode acontecer através de um ecrã. A medicina está a tornar-se mais inteligente, mais rápida e muito mais acessível. E na educação, a história é a mesma. A ideia da sala de aula física está a ser desmantelada. O conhecimento agora viaja através de plataformas digitais e, o mais incrível, o software consegue adaptar-se ao ritmo de cada aluno, oferecendo uma educação verdadeiramente personalizada. Aprender deixou de ser um lugar para se tornar uma experiência. E nem os setores mais antigos escapam. As fábricas estão a transformar-se em ecossistemas inteligentes, automatizados. É chamada Indústria 4.0. E no campo, a agricultura de precisão usa sensores e dados para decidir quando regar ou quando colher.
O código está a otimizar tudo, desde a terra à linha de montagem. Então, e agora? Chegamos à quarta e última parte, a próxima vaga disruptiva. O que é que vem aí, construído sobre esta base de software? Bem, tudo começa com o Big Data. Pense nisto como um novo petróleo. É este volume inimaginável de informação que criamos a cada segundo. E o software? O software é a refinaria que transforma estes dados brutos em insights valiosos, em padrões que antes nem sequer conseguíamos ver. E se o Big Data é o combustível, a inteligência artificial, ou IA, é o motor de alta performance. É o software que não apenas processa dados, mas aprende com eles. A IA pode prever, decidir e automatizar, assumindo tarefas que antes pensávamos que eram exclusivamente humanas. E, finalmente, a Internet das Coisas. É aqui que o software salta do ecrã para o mundo físico. Os nossos carros, as nossas casas, as nossas cidades, tudo se liga numa rede gigante, a recolher e a partilhar dados em tempo real. É o momento em que o mundo digital e o mundo físico se fundem de vez. Assim, o software deixou de ser uma simples ferramenta, tornou-se o próprio arquitetura da nossa realidade. O poder de escrever código é agora o poder de desenhar o futuro. E isso deixa-nos com a pergunta que é talvez a mais importante de todas. Se é o software que está a reescrever o nosso mundo, quem, afinal, está a escrever o código para o nosso futuro?